aí, meu povo, estamos de volta para continuar falando de quinhentismo. Você lembra tudo que a gente discutiu na aula passada? Beleza, não lembra? Dá uma assistida lá, né, cara? Larga de preguiça. Agora, se você lembra tudo, então vambora! Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre os principais autores e as suas obras desse período aí do quinhentismo. Primeiro que a gente vai falar é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mano, esse documento é muito importante. Primeiro, porque ele tem um valor documental. É como se o Pero Vaz de Caminha estivesse fazendo um documentário, só que não era em vídeo, era escrito. Mas um documentário de tudo que ele estava vendo aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. E aí tem o segundo detalhe importante. Cara, ele escreve com uma precisão impressionante. Ele escreve falando de cores, falando de cheiros, da sensação do clima e tudo isso de uma forma muito precisa. Você quer ter uma ideia do que vem por aí? Escuta um trechinho dessa carta. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. Nesse dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles os seus ossos brancos e verdadeiros, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia e nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Vamos lá, moçada. Então, o segundo autor importante desse período, o padre jesuíta José de Anchieta. O José de Anchieta, ele se destacou tanto na prosa quanto na poesia nesse período do quinhentismo. Na prosa, o Anchieta escreveu, assim como o Pero Vaz de Caminha, uma literatura mais de documentação, de descrição daquilo que estava acontecendo. E ele escreveu para os amigos europeus e para os superiores dele lá na Ordem Companhia de Jesus. E cara, assim como a Carta do Caminha, a riqueza de detalhes do que o José de Anchieta escrevia era impressionante. E o José de Anchieta também fez alguns estudos sobre a língua dos índios. Foi um dos primeiros a fazer esse tipo de estudo. Beleza, o José de Anchieta também se destacou na poesia. Ele escreveu poesia tanto sobre temas religiosos, quanto sobre os grandes feitos descobridores dos portugueses. Bom, mas para muita gente, o maior legado literário do José de Anchieta são os seus autos. Você lembra desse estilo, desse gênero de texto? Os autos eram textos comuns, muito comuns na Idade Média. Por exemplo, um dos escritores que ficou conhecidão pelos autos que escreveu foi o português Gil Vicente. Você lembra dos textos dele? O Alto da Barca do Inferno e por aí vai? Pois bem, o Anchieta escreveu autos, que eram textos simples e que falavam tanto de temas profanos quanto de temas ligados à igreja. Esses textos eram curtinhos e eles tinham um forte caráter pedagógico, eles eram simples de serem entendidos e tinham como finalidade ensinar tanto coisas da igreja quanto outras coisas. Agora, fica ligado numa informação importante. Em muitos textos do período quinhentista, você consegue encontrar um forte sentimento nativista. O que é isso? Bom, é a ênfase dada às características de um lugar, de uma região, das belezas desse lugar, das riquezas desse lugar, a comparação com outros lugares e a exaltação das características desse lugar em comparação com outros lugares, a afirmação da superioridade de um lugar em comparação com outros lugares. E você nota isso em muitos textos desse período quinhentista. É como acontece num trecho do texto História da América Portuguesa, do Sebastião da Rocha Pita, no qual a gente lê o seguinte: em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno
e nem madruga a mais bela aurora. O Sol em nenhum outro hemisfério tem os raios tão dourados e nem os reflexos noturnos tão brilhantes. As estrelas são as mais benignas e se mostram sempre alegres. Essa mesma característica nativista, esse amor muito louco pela pátria, essa exaltação das qualidades dessa terra aqui, a gente volta a encontrar em outras escolas literárias, como por exemplo o romantismo, especialmente na primeira geração. Aliás, a gente já tem uma aula sobre isso, hein? Se você quiser, dá uma clicada no link que está aí embaixo e aproveita para relembrar um pouquinho sobre isso, beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre um novo movimento literário, chamado de Barroco. Então fica ligado, não perde não. Valeu! Ah, então quer dizer que você ainda tá por aí, né? Você gostou dessa aula? Então curte aí, cara, compartilha, mostra pros seus amigos, comenta aí embaixo, diz o que você achou. E não perde a próxima aula, hein? Abraço!